A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu vi um vídeo aí do nosso querido irmão, ardoroso defensor da congregação cristã no Brasil. E ele faz uma crítica às demais igrejas evangélicas, porque usa o título de pastor, né? Diz que isso é indevido, não deve usar. Tá? O que é um absurdo, né? Primeiro, onde está baseada esta crença? Vamos abrir a Bíblia Online, tá vendo? Bíblia Online. Vamos lá no livro de João. Vamos dar uma olhada no livro de João para ver se tem fundamentação isto, essas afirmações. João 10. É aqui, ó. Ele fala assim, ó. Ele diz assim, ó. Verso 14, está vendo aqui, ó? Eu sou o bom pastor. Então, aqui o Senhor Jesus está usando uma figura, né? A imagem do bom pastor, que remete você, que lhe dá a ideia, né? Do cuidador, né? Porque o pastor vigia, toma conta, o seu rebanho, observa o seu rebanho, conta todos os dias para ver se não está faltando alguma delas, né? Verifica se alguma delas está ferida, se está com problema de saúde. É a ideia do cuidador, aquele que cuida das suas ovelhas, né? Então, então, assim, baseado nesse versículo, a congregação cristã do Brasil diz que o Senhor Jesus é o único pastor, né? E que o uso das demais denominações evangélicas do título de pastor é indevido. Então, na congregação usa o título de ancião, o que nos remete a uma péssima, horrível memória, que é a memória, a lembrança de que foram os anciãos que trabalharam, se esforçaram, se aplicaram em crucificar o Senhor Jesus, né? Agora você vai ouvir um áudio de um nosso irmão, tá? Ele também é um ardoroso defensor da congregação cristã do Brasil, tá? Veja o que ele está dizendo a respeito desse assunto, tá bom? Paz de Deus, meus caros irmãos e também irmãs. Este vídeo aqui eu quero fazer uma observação com relação a pastor. Como nós sabemos, na congregação nós não admitimos que na obra de Deus tenha pastores. E nós dizemos isso com base lá em João, capítulo 10, versículo 11, onde o Senhor Jesus assume, dizendo, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, irmãos e irmãs, sabemos que por esse motivo, na congregação não se admite pastor homens. Pastor é o Senhor Jesus. Mas, prestamos atenção, disse Jesus, examinai as Escrituras. Então eu tinha uma guerra comigo mesmo, porque em tal lugar tem pastores e porque na congregação é ancião. Então eu fui em busca disso há muitos anos e cheguei à seguinte conclusão: vou passar para vós com base na palavra. Então, eu vou passar com base na palavra. Então, eu fiz o que disse Jesus, examinai as Escrituras. E eu comecei de Gênesis, fui parar em Apocalipse. E à medida que eu ia lendo, lá um dia eu encontrei em Jeremias 3, versículo 15, em que Deus diz assim, e eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Eu falei, e agora? Jesus disse que ele é o bom pastor. E Deus está dizendo que vai enviar pastores no plural? Como é que fica isso agora? Vamos entender? Dando continuidade, lá mais na frente eu encontrei em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11, em que diz assim, e deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelista, outro para pastor
e doutores. Deus deu dom. Então, entendamos que se Deus deu dom para apóstolo e é apóstolo, se Deus deu dom para profeta e é profeta, se Deus deu o dom do evangelho e é evangelista, então quem Deus deu o dom de pastor é pastor. Está escrito lá em 4 de Efésios, versículo 11. E se isso não bastasse, continuei examinando a palavra de Deus, versículo por versículo, cheguei em Hebreus, capítulo 13, e lá no seu versículo 7 e 17, diz assim: lembrai de vossos pastores, obedecei os vossos pastores. Está escrito, falei, meu Deus, e agora? Pastor é bíblico. E como é que fica agora aquele versículo lá de São João, capítulo 10, versículo 11? Eu entendi da seguinte maneira: realmente, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Mas, como tem pastores, lá em Pedro diz que Jesus é o nosso sumo pastor. Se é o sumo pastor, é porque tem pastores. E eu abracei. Na obra de Deus, tem sim pastores. E quem são esses pastores? São os nossos amados e queridos irmãos anciães, que ali foram colocados para pastorear o rebanho de Deus. Então, por que é ancião e não é pastor? Vamos entender? Prestar um pouquinho de atenção aqui. Nos anos 90, nosso amado irmão Natanael Agrelo veio aqui em Brasília para ordenar 2 anciães, que são hoje os nossos caros irmãos Daniel e Alessio. E ele, naquela ordenação, explicou para a Irmandade ancião e pastor, pastor ancião. Ele disse que quando, do início da obra de Deus, buscava-se para o estatuto o título do responsável pela congregação, eles foram lá, na Bíblia, e acharam todos esses que eu já disse, hein? Apóstolo, profeta, pastor, bispo, presbítero, achou esses nomes. Esses nomes, segundo o nosso irmão Natanael, todas as outras igrejas já tinham, e eles já acharam vago, que nenhuma igreja tinha ancião. Então colocaram no estatuto da congregação o título do homem que governa a congregação, ancião. Mas ele foi bem claro, Irmandade, ancião e pastor são as mesmas coisas, as suas atribuições são as mesmas. Então, Irmandade, com base no que eu apresentei e o que o irmão Natanael naquele dia passou para mais de 700 pessoas, que são testemunha disso que eu estou falando aqui, bem como esses 2 servos de Deus anciães, eu entendo que seria prudente nós da congregação cristã no Brasil não ignorar o título de pastor. Sim, na congregação é ancião, mas não ignorar o título de pastor, porque esse título que se coloca no homem é bíblico, conforme eu aqui provei. É um título bíblico. Eu até disse uma vez para uma pessoa que o homem em si pode ser até um falso elemento, mas o título sobre ele de pastor é bíblico. Bom, se existem falsos pastores, existem falsos anciães também. Na Bíblia fala sobre falsos pastores e falsos anciães, da mesma forma. Então, eu espero que a Irmandade tenha compreendido esta minha mensagem. Não ignoramos o título de pastor no homem, porque é bíblico. Não combatemos esse alguém que tem o título de pastor, porque ele está certo, é bíblico. Bom, então ele está defendendo. A congregação defende, condena, né? É uma arma de guerra também. O véu, o dízimo, ósculo santo, título de pastor,
São as armas de guerra para combater as denominações evangélicas, usando sempre o pior exemplo, né? Como se eles fossem uma maravilha. Então tá bom. Então, diz que não devem usar o título de pastor. Tá? Agora veja, então não deveria usar o título de advogado também, não é verdade? Os irmãos de ministério formado em direito não deveriam usar o título de advogado. Entendeu por quê? Porque, vamos ver, ó, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Veja, vamos lá em 1 João. 1 João, versículo 2, diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, Jesus é um advogado. Então, os irmãos que têm da Congregação Cristã do Brasil deveriam virar os seus diplomas, né? Ao contrário, e pregar na parede aí. Ao contrário, né? E não usar o título de advogado. Entendeu? Veja, é o seguinte. Também não deveríamos dizer que somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus mesmo diz, né? Vamos ver lá. Ele se apresenta como filho do homem. Ele se apresenta muitas vezes no Novo Testamento como filho do homem, que é uma expressão hebraica que significa filho de Deus. Então, veja, Mateus 12, versículo 8, ele diz, porque o filho do homem até do sábado é Senhor, o filho do homem, daí Mateus, versículo 12, versículo 8. E Lucas também fala isso, né? Marcos 2, 28 também. Lucas 17, 30, ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Novamente, a expressão aqui, Filho de Deus. Né? Então, veja, não deveríamos usar essa expressão, somos filhos de Deus. Por quê? Porque Filho de Deus é só um, o Senhor Jesus. Na realidade, o Senhor Jesus está usando uma figura de linguagem, né? Como ele se apresenta também como a porta. Mas ele não tinha fechadura, né? Não é verdade? Eu sou o pão, né? O pão que desceu do céu. Mas ele não tinha fermento no seu corpo, nem farinha de trigo, né? Seu corpo não era constituído de fermento e farinha de trigo. Então, isso tudo são falsos fundamentos. Na realidade, falsos fundamentos para combater as demais denominações cristãs. Então, veja a incoerência destes homens, né? Pregam contra o uso do título de pastores, mas não têm evangelistas, não reconhecem os evangelistas, e nem os doutores, né? É uma incoerência. Bom, mas aqui você vê que o Senhor deu para a igreja, para cuidar da igreja, os pastores, né? O dom de pastor. Né? E no Novo Testamento, o Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, diz também, né, que trata os líderes da igreja de pastores, né? Veja lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ver Hebreus 13, 7. Aqui, ó. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Cadê Hebreus? Cadê Hebreus? Ora, onde está? Ah, está aqui. Hebreus 13, 7. Diz assim. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Entendeu? Então, o autor do livro de Hebreus, dirigindo-se aos líderes das comunidades cristãs, está legitimando o uso do título de pastor àqueles que
preside uma comunidade cristã. Veja o verso 17, novamente. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Entende? Bem, agora eu vou dar uma repassadinha, tá? No que disse o nosso irmão lá no seu áudio, né? Nos versos que falam sobre os pastores, que isso, veja, isso é até profético, né? Que o Senhor daria os pastores para a sua igreja. Vamos prestar atenção um pouquinho nisso que eu quero que vocês entendam. Diz assim: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Consciência é com o conhecimento, né? E com inteligência. São doutores também, doutores na Bíblia. Por quê? Porque lá, nós lemos lá, né, que ele deu deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, que vos apacentarão com ciência e inteligência. Tá certo? Então lá, até o Senhor deu, né? Ele prometeu dar, e deu de fato, estão aí, né? Não é só isso não, veja bem, o capítulo 23, versículo 4, vamos ver o capítulo 23, versículo 4, diz assim: e levantarei sobre elas minhas ovelhas, né? O verso 13 diz, as minhas ovelhas, está falando, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, né? Então ele diz, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Entende? Quer dizer, a figura novamente daquele que cuida. Mas veja bem, aí é que está o X da questão, né? A congregação dá valor, preocupada com o título, né? Quando mosquito engolindo camelos. Tá? Então, negam o título de pastor, apontando para os piores exemplos. Só que estes piores exemplos de pastores que vivem pedindo dinheiro, né? Pedindo dinheiro nas suas igrejas, ele não mata as ovelhas. Até por interesse pessoal do enriquecimento. Querem ficar ricos, então eles não querem não vão matar a fonte, a origem da grana que eles estão buscando conquistar, obter, né? Até esses perversos pastores, o pior exemplo, não matam as almas. Entende? Eles procuram, né, pastorear. Agora, evidentemente que há milhões de pastores, né, que realmente cuidam das ovelhas, né, preocupam-se com elas, né, atendendo às suas necessidades. São pastores que visitam as famílias, querem saber os seus problemas, gastam tempo no aconselhamento, tempo na oração, orando com elas, entendeu? Agora, os nossos anciãos não fazem isso, né? Por que que eles não fazem isso, gente? Porque eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Eles estão correndo atrás dos seus próprios negócios. Entende? Então, a congregação, em vez de mudar o seu comportamento, sua atitude, se colocar de acordo com a palavra de Deus, eles fazem da exceção uma regra, né? Eles usam lá o versículo lá de 1 Coríntios, né? Vamos lá ver 1 Coríntios. É bom repetir isso aqui, porque, quem sabe, né, aconteçam mudanças, né? 1 Coríntios 9. Né? No capítulo 8,
no finalzinho, né, no capítulo 8, Paulo está discutindo a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos, né? E que comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos não quer dizer absolutamente nada. Tá? Mas Paulo está dizendo, se um crente imaturo, criança em Jesus Cristo, ver você comendo carne sacrificada aos ídolos e se escandalizar, né? Então não coma, para não provocar escândalo. Isso ele fala no capítulo 8, e lá no final ele diz isso, que por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, no capítulo 9, né, ele começa a fazer a sua defesa. Né? Por quê? Porque a igreja de Corinto era problemática, veja. Olha só a opinião que eles tinham a respeito do apóstolo Paulo. Eles diziam, como é que é? As cartas são fortes, mas a presença é fraca. É isso? Deixa eu ver se é isso. Está aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Sobre as cartas de Paulo, eles diziam, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Entendeu? Então veja, eles tinham esta opinião a respeito do apóstolo Paulo. Entende? Então, eles desconsideravam muito o apóstolo Paulo. Inclusive não o consideravam como um apóstolo. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1, ele diz, não sou eu apóstolo. Entende? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque não sois vós a minha obra no Senhor. Então ele vai se defendendo. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Está se defendendo, porque os crentes de Corinto eram mesquinhos, entende? Negando, não queriam sustentar o apóstolo Paulo no exercício do seu ministério. E ele fala no verso 4, não temos nós direito de comer e beber? Porque certamente metiam a boca nele, né? Esse daí só anda pelas casas, comendo lá, bebendo, não quer trabalhar. Ele fala aqui, 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Entendeu? Então, por quê? Porque a turma metia a boca nele. Esse camarada quer viver a nossas custas. Só que no verso 7 ele estabelece a verdade. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não o diz certamente a nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Então, e depois ele diz assim, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E depois, em 14, ele diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas fala, mais nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então, é claro, esta é uma exceção. Paulo, referente à igreja de Corinto, era uma exceção à regra. O que acontece é que a congregação cristã do Brasil, né,
prefere fazer da exceção uma regra e fica o tempo todo apontando o dedo para os outros. Na realidade, são assassinos de almas, porque batizam de qualquer maneira, batizam bêbado, drogado, viciado, endemoniado, amaziado, entende? Lá na frente aparece a contradição e eles vão matar. Nesse absurdo, né, na desobediência do ensino da palavra de Deus, né, ficam com esse discurso de que não devemos usar o título de pastor. Né? Mas são assassinos de almas. Na minha experiência, ó, 1974, meu casamento, até 2004, que começamos lá o movimento, né? Não para destruir a congregação, nunca fiz isso. Né? Eu trato os irmãos aí com carinho, tá? A Irmandade é muito especial para mim. Tá? E mostro isso mostrando que vocês adoram, né? O templo. Né? Às vezes coloco um hinozinho, que vocês têm uma idolatria pela orquestra, entende? Tá? Para vocês, é a minha mensagem, passando a vocês o recado que eu não sou inimigo de vocês. Né? Eu sou inimigo destes homens, né? Que são maçons satanistas. Né? O maçom, tem maçom que não é satanista, a grande maioria, entende? Não são satanistas. Os satanistas é que se valem da maçonaria para tomar o controle das igrejas, das organizações, tal, porque se valem dos sinais. A maçonaria dá esse recurso, os sinaizinhos com os olhos, com os pés, com as mãos, entende? Com a boca, com palavras-chave, entende? E assim eles decidem em grupo, em bloco, e tomam o controle da comunidade, da organização, entende? Esse é o esquemão deles, entende? Então, tomaram o controle da congregação cristã no Brasil, tá? E mataram almas. Eu, nesses 30 anos, né, já apresentei um número, milhares de almas, né? Usando aí alguns números, né? Usando que lá em 1974 teria quanto? 2 milhões de crentes, né? E baseado nesse valor, nesse número de 2 milhões de crentes, fiz uma conta assim meio maluca. Teve até contestação, né? Dizendo que lá em 1974 não era 2 milhões, era 1 milhão e 200 mil crentes. Né? Mas qualquer número que você use, o resultado será absurdo, né? 1 milhão e 200, tá? 1 milhão e 200, vai. Não vamos nem considerar que até de 1974 até 2004 cresceu esse número de crentes, tá? Vamos parar nos 1 milhão e 200, tá bom? Aí você pensa, tá? Como a congregação é uma congregação de gente velha, são poucos os jovens, né? 50% tem mais de 50 anos. Desses 50%, vamos pegar 10% viram o que eu vi, presenciei, tá? 10%, dá 60 mil. Nesses 30 anos de congregação, eu vi um que se suicidou, Jair Charameu, e 2 outros que sobreviveram. Um foi pai de um parente por afinidade meu, tá certo? E um outro ainda você pode encontrar aí nas redes sociais, é Reginaldo Fernandes. Pode conversar com ele. Procura no Facebook. Tá? Entende? Isso dá números absurdos. Isso vai dar o quê? Vai dar 10% de 600 mil, dá 60 mil. Então, 20 mil se suicidaram e 40 mil sobreviveram, mas tiveram as suas personalidades desestruturadas e com muita angústia e muita depressão e coisas desse tipo. Entendeu? Foi isso que eles fizeram ao longo de 70 anos. Qualquer número é absurdo, é absurdo. Por isso que são satanistas, porque só filhos do diabo, satanistas, desgraçados para fazer semelhante coisa. Não tem. E outra coisa também, isso está escondido, esse ensinamento que não existe pecado de morte, está escondido em lista secreta de ensinamento. Eles até hoje estão matando alma e destruindo família. Para com isso aí. Bom, eu fico meio zangado quando
quando eu vejo essas coisas, tá? Medito, entendo, me manifesto a respeito disso, tá? Porque é crime, não tem outra palavra, são criminosos. Bom, mas eles vivem falando, né, o mercenário é aquele que recebe salário. Vamos ver, né, de acordo com as crenças da congregação, mais um grupo de mercenários, né, que recebem salário, né? Quando o Senhor Jesus deixa bem claro que quem é o mercenário não é o que recebe salário, é aquele que não cuida das ovelhas e que vê vir o lobo e foge. Você já viu algum ancião expulsando demônio? Você já viu? Ó, eles, ó. Jesus, não quero saber desses problemas na vida dele, porque é perigoso tomarem uma surra. Mas tá bom, vamos ver. Veja esse vídeo aí. Mais um grupinho de mercenários, né? E grandes coisas Ele vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida e na vida de muitas pessoas. Porque esse Jesus, Ele não veio simplesmente para o negro. Esse Jesus, Ele veio para todos. Quando o anjo anunciou a vinda de Jesus Cristo, Ele disse para Maria: Maria, tu és escolhida, tu és agraciada, e de ti, Maria, sairá um varão que regerá todas as nações, e o nome dele será chamado Emanuel. Evangelho pregar. Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Como pregar se ninguém se dispõe aí? Eis-me aqui, eu vou. Então tá bom, né, meu querido irmão, minha querida irmã? Você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando na Bíblia quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Sai do engano religioso, tá? Vai servir a Deus de fato, de verdade, sem depender da boca do homem. Se você não é crente ou não é religioso, se arrependa, confie somente no sangue do Senhor Jesus para a salvação da sua alma. Você vai receber o Espírito Santo e Ele vai mudar a sua vida. Vai fazer de você um novo homem. E se apresente, né? Diante do Senhor para fazer a sua vontade, onde Ele quiser.
aonde Ele quiser, até por dos anjos, onde for da sua vontade, diga a Ele: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe a todos, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, se inscreva no meu canal e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.